Olá, somos discentes da equipe Girassol, abordando o tema Condições psicológicas em mulheres, pós-pandemia, houve impactos? Vamos dar início ao projeto integrador. Esse projeto é orientado pela professora Josilene Oliveira, da disciplina Saúde Coletiva da rede UniFTC. O projeto tem como objetivo investigar o enfrentamento das mulheres durante o período da pandemia e pós-pandemia, relacionando-se diretamente a transtornos psíquicos. Alguns aspectos foram abordados, dentre eles: identificar quais foram os fatores que provocaram o surgimento dos sintomas psíquicos na pandemia, destacar a importância do autocuidado e, principalmente, ouvir opiniões de mulheres por meio de questionários. Diante de algumas pesquisas, foi observado que a crise sanitária provocada pela pandemia trouxe riscos à vida, à saúde física e mental, incertezas e aumento da vulnerabilidade. Com essa dupla jornada, o perfil de mulher que concilia os trabalhos domésticos com a vida profissional no seu cotidiano foi descartado durante a pandemia. Portanto, elas permaneceram dentro de casa. Com isso, a redução do convívio social, junto com a perda de familiares, também influenciaram para o aumento e desenvolvimento dessas doenças. Selecionamos um profissional que vai participar de nossa entrevista. Ela vai responder algumas perguntas sobre o tema. Fale de algum dos sintomas sentimentais que você vivenciou com frequência. Boa tarde. Essa pandemia teve várias sequelas, tanto física quanto emocional, né? Eu acredito que nós, mulheres, passamos por muitas. Ansiedade, síndrome do pânico. Afetou muito a gente. Eu acredito que todas nós tivemos uma porcentagem de algum sintoma. Segunda pergunta: caso tenha se sentido emocionalmente ou mentalmente sobrecarregada, como buscou conforto? Eu sou uma pessoa católica, muito temente a Deus, apaixonada por Nossa Senhora. Então, um dos meus confortos para me ajudar a passar por essa pandemia, para mim não enlouquecer, foi a oração. Eu me apeguei muito com oração, rezava o texto da misericórdia todos os dias às 3 horas da tarde, assistia muita missa online e fazia as minhas meditações, os meus momentos de oração, porque tinha um dia que eu pensava que eu ia surtar. Eu não conseguia dormir de noite, aí quando ia amanhecendo o dia, me dava aquele misto de angústia. Sabe quando você está angustiada, com aquela incerteza, que não sabe o que está por vir? Então eu me sentia desse jeito. E o que me tranquilizava muito era o texto da misericórdia, que eu fazia todos os dias às 3 horas da tarde, as missas online que eu assistia. No período você acordava se sentindo cansada e temendo que estava por vir? Sim, por muitas vezes eu acordei cansada. E esse período passava em torno de 40 minutos, 1 hora, ou até mesmo se eu acordasse e não ainda estivesse cansada e fosse ao banheiro, o percurso do meu quarto ao banheiro me trazia cansaço. Então eu deitava e ficava ansiosa, com medo. Você percebeu algumas mudanças nos padrões de alimentação ou sono? O sono, eu já tenho problema com sono antes da pandemia, antes de ser contaminada com Covid. Então, em relação a isso, eu não tenho nada a declarar. E sua alimentação? Hoje é uma alimentação normal. A saúde feminina sofreu com a aquisição de transtornos psíquicos na pandemia, reforçando dessa forma a importância da procura de um profissional habilitado, juntamente com o autocuidado como método alternativo para ressignificar a capacidade de tomar decisões
frente aos desafios da vida cotidiana.